que amava, em primeiro lugar, ela cumpria com a palavra, não é? A igreja que amava a Deus sobre todas as coisas, a igreja que amava a Deus com todo o entendimento, com toda a força do seu entendimento, a igreja que amava ao Senhor de uma maneira muito excelente e ao próximo como a ti mesmo, não é? O cumprimento maior e a representação maior do amor na vida de um crente é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o amor ao próximo não significa estar fazendo muitas vezes apologia a coisas que o próximo está fazendo que não condiz com a palavra de Deus. Porque há pessoas neste embalo de demonstrar o amor, e há ministérios, a igreja, não é? A nós aqui, que neste embalo de demonstrar o amor, nós concordamos, ou pelo menos com o disfarce de respeitar tudo, e usando como estepe o amor, nós não combatemos a heresia, nós não combatemos o pecado, nós não combatemos nada. Porque agora o bordão da igreja é que ninguém é perfeito. Então não vamos combater, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E esse é o bordão que está rolando na igreja. Ninguém é perfeito, só Jesus veio à terra e só Jesus é perfeito. O irmão está lá, deixa ele lá, da maneira que está e tal. E as cartas doutrinárias da igreja, ou as cartas doutrinárias da Bíblia, não nos ensinam assim. O próprio Senhor Jesus não nos ensina assim. O próprio Senhor Jesus, escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor, ele fez relação de tirar do meio da igreja aqueles que não são cristãos. Amém? Nesta aula nós temos esse quadro, que está na revista, as 7 cartas, às 7 igrejas, não é? Aí aqui nós temos as igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E depois nós temos aqui as referências bíblicas. Até seria legal quem quisesse anotar, mas eu acho que todos têm a revista, então não precisa. Mas quando a gente anota e deixa dentro da Bíblia, depois a gente vai estudar com mais tranquilidade, porque a revista a gente acaba esquecendo quando ela vence. Então aqui tem todas as referências bíblicas, tem o elogio a cada igreja e tem a repreensão a cada igreja. A igreja que nós vamos estudar hoje é Filadélfia, não é? Eu acho que eu errei aqui, coloquei elogio e Filadélfia. A igreja que nós vamos estudar hoje é Filadélfia, não é? E nós vamos observar que aqui no quadro que está na revista, o professor, Filadélfia era uma igreja que recebeu o elogio de ser fiel, ou seja, de fidelidade. Eu acho que estava certo, né? Estava certo? Estava Filadélfia ou estava fidelidade? A revista do aluno não tem esse quadro ainda. Não, por isso que eu reproduzi aqui, né? Alguns irmãos têm a revista de mestre, mas a revista do aluno não tem. Eu tenho aqui uma dificuldade, eu vou mudar de posição, essa luz reflete bem ali no quadro, e essa aí eu... Ah, é? Então a igreja de Filadélfia recebeu um elogio que era fiel ao Senhor. E a repreensão que ela recebeu? Nenhuma. Em contrapartida, a igreja de Éfeso, não é? Recebeu um elogio também, trabalho árduo e perseverança, mas a repreensão é abandono, abandonaram o seu primeiro amor. E a igreja de Esmirna, sofrer perseguição e pobreza, e a repreensão foi nenhuma. O elogio da igreja de Pérgamo permanecia fiel à fé, mas transigiam, ou seja, estavam, a igreja de Pérgamo nós estudando, estavam suportando heresias no meio do corpo. E a igreja de Tiatira, amor, fé e serviço. Isto não passa da obrigação da igreja,
mas em contrapartida a igreja era imoral. E imoralidade, irmãos, é o que mais vemos hoje dentro da igreja. A igreja, muitas vezes ela tem amor, a igreja muitas vezes ela tem fé, a igreja muitas vezes tem serviço. Ter amor, ter fé e ter serviço não passa da obrigação minha como crente, não passa da obrigação sua como crente, não passa da obrigação nossa como crente, e não passa da obrigação da igreja. Mas ser imoral é contra a palavra de Deus. Então estas obras, que é o amor, a fé e o serviço, não vai me aproximar, não vai me levar a Deus, não vai fazer com que eu me aproxime de Deus, não vai fazer com que eu chegue a Deus. Por quê? Porque eu sou imoral. Então a imoralidade é algo que avançou sobre a igreja. Por quê? Porque hoje a igreja está vivendo da forma seguinte: ao invés de refutar e dizer não vou me conformar com o mundo, está se conformando. E a imoralidade está entrando de sola na igreja, dando nos homens, que estão se tornando cada dia mais imoral, quanto nas mulheres, que estão se tornando cada dia mais imoral. E hoje, aí usando o bordão que ninguém é perfeito, se esconde atrás deste bordão e não quer responsabilidade espiritual, mas continua praticando aparentemente o amor, aparentemente a fé, e o serviço também continua praticando. Então isso é um perigo. Esta era a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes era eficiente, era uma igreja eficiente, ela recebeu um elogio de eficiência, mas era superficial, ou seja, a repreensão é a superficialidade. Era uma igreja superficial, era uma igreja que estava andando segundo os preceitos, que o Orcelino citou aqui, da nova era, que é a relatividade, não é? Era uma igreja que pregava a palavra, era uma igreja que falava do amor de Jesus, mas de maneira superficial. Na prática, não cumpria. Estava morta. Na prática não cumpria, justamente. A igreja de Sardes foi a irmã Cleia, né, que ensinou. Tinha a fama que estava viva, né? Nome de viva, mas estava morta. E a igreja de Filadélfia, então, a igreja fiel, não recebeu nenhuma repreensão, como a igreja de Esmirna. E a igreja de Laodiceia, o Orcelino já deu uma citação aqui bastante importante, eu não sabia. Aprendi hoje já nessa manhã, não é? Sobre as fontes de água. Vocês sabiam? Quantos aqui sabiam? Eu não sabia, verdadeiramente eu não sabia. Onde você descobriu essa informação? Não pode esconder não, pode falar. Ué, é nesse livro aí que você está com ele? Não, nós não estudamos no IFC as 7 cartas do Apocalipse. É a professora Kelita que passou. Daí você descobriu essa informação. Eu escutei, okay. Tem muito mais informação. Tá bom, poxa. Rapaz. É a igreja de Laodiceia, então é aquela igreja que tem uma fonte de água no lugar. Agora eu esqueci o nome das cidades, mas tem o nome da cidade tudo. O elogio desta igreja é nenhum, e a repreensão é indiferente. E quando nós fizemos um estudo, acho que a Marta e o Antônio estavam também, o Orcelino, pelo IFC, sobre escatologia, foi usado as 7 cartas da igreja para representar os tempos. E nós descobrimos que estamos vivendo dentro desta linha de estudo, que é muito sadia, muito boa, muito esclarecida. Nós descobrimos que estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia, né? Não de maneira geral, claro, mas a maior parte da igreja hoje, se fosse receber uma carta de Jesus, o elogio seria nenhum, e a repreensão, indiferença. Estão fazendo diferença na palavra de Deus. Isso aqui nós vamos estudar semana que vem, mas vamos estudar e vamos falar de uma igreja que amava, que era fiel e que não recebia nenhuma repreensão. Uma pergunta que eu quero fazer aos alunos hoje, e assim, antes da gente iniciar.